Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o Papo Jus, é o podcast da JuFesp, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Meu nome é Thaís Ferracini, eu sou presidente da JuFesp. E hoje estamos aqui para tratar de um assunto que eu acho que é da máxima importância na nossa sociedade e da máxima importância nas nossas vidas mesmo, que é a saúde mental na sociedade moderna. E a gente vai pensar isso sob a perspectiva das relações de trabalho, trazendo isso também aqui para o nosso ambiente, que é a magistratura, né? Antes de eu, de fato, introduzir aqui o tema e apresentar os nossos convidados gabaritadíssimos que estão aqui comigo para nos explicar o que vem acontecendo, né? O que a gente pode fazer para melhorar a situação. A gente tem uma novidade hoje. Eu estou aqui com a minha queridíssima amiga de diretoria, a Luíse, nossa desembargadora, que sempre fica na operação do som, mas hoje nós demos um microfone para ela. Então, ela vai participar aqui com a gente também, vai intervir, vai perguntar. Vocês vão ouvir só a vozinha dela, mas ela está aqui conosco, tá bom? Oi, gente, é sempre um prazer estar aqui. Sou super fã do podcast. Hoje eu vou dar meus pitacos. Show de bola. Acho que é um formato que veio para ficar, hein? Vamos lá. Então, nosso episódio de hoje é Entre o Cansaço e o Equilíbrio, Saúde Mental nas Relações de Trabalho e na Magistratura. Em um mundo que valoriza a produtividade a qualquer custo, como nos alerta o filósofo Byung-Chul Han, em seu livro Sociedade do Cansaço, estamos vivendo em uma era marcada pela pressão constante e pela sobrecarga emocional. O cansaço não é apenas físico, ele se manifesta como um esgotamento psicológico que afeta a nossa capacidade de funcionar plenamente. Com o avanço da revolução tecnológica, as fronteiras entre o trabalho e a vida pessoal tornaram-se cada vez mais nebulosas. A constante conectividade, as demandas imediatas e a necessidade de estar sempre disponível criam um ambiente propício para o surgimento de doenças mentais, como a ansiedade e a depressão, só para começar, né? E quando falamos de profissões que impõem ainda mais pressão, como a magistratura, os desafios se multiplicam. Os juízes e os profissionais de direito, em geral, enfrentam uma carga emocional intensa, lidando com decisões que impactam vidas e sociedades, muitas vezes sem o suporte adequado para cuidar da sua própria saúde mental. No episódio de hoje, então, nós vamos explorar esses temas em profundidade, trazer à tona os efeitos da sociedade em que o desempenho é o que mais se busca e o cansaço, então, se torna presente. Esses efeitos nas relações de trabalho e na magistratura. E nós contaremos, então, com a participação dos nossos especialistas, que muito gentilmente estão cedendo o seu tempo, que é o nosso bem mais precioso, né, para vir aqui nos auxiliar na exploração desse assunto e vão, então, nos ajudar a entender melhor essa realidade e buscar caminhos para um equilíbrio saudável. Então, sem mais delongas, vou apresentar os nossos convidados. Vou começar pelo Dr. Luiz Zoldan. Vou pegar o seu currículo aqui. Dr. Luiz é médico formado pela Unicamp, psiquiatra pela USP, especialista em dependência química pela Unifesp e em psicologia positiva e ciência do bem-estar pela PUC do Rio Grande do Sul. Tem MBA em gestão de saúde pelo INSPER e certificado em economia comportamental pela Chicago University. É membro internacional da American Psychiatry Association e da Climate Psychiatry Alliance. Gerente médico de saúde mental do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da pós-graduação em dependência química e do curso de saúde mental nas organizações do Instituto de Ensino e Pesquisa do Einstein. Dr. Luiz, que currículo, hein? Seja muito bem-vindo, estamos felicíssimos com a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer a gente conversar um pouquinho sobre assuntos tão importantes e tão relevantes atualmente, com várias novidades relacionadas aí a políticas e intervenções na sociedade, sejam governamentais ou sejam do mercado corporativo, enfim. Vamos conversar. Maravilha. E a nossa segunda convidada é a queridíssima Jocely Castelfranchi. A Jocely é psicóloga formada pela Unesp de Assis desde 1988. Desde 89 na área de gestão de pessoas. Na Justiça, trabalha desde 1997, sempre na área de gestão de pessoas. Tem especialização em psicodrama e, desde 2022, formação em terapia cognitiva comportamental do esquema. E é a nossa
maior especialista aqui dentro da Justiça na saúde mental de nós, né, aqui da magistratura federal e também dos servidores da Justiça Federal. Então tem muito aqui a acrescentar sobre a nossa realidade. Jocely, muito feliz em tê-la aqui conosco no podcast. Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço. Na verdade, eu sou a psicóloga mais antiga e sou a psicóloga mais velha que tem na instituição, né, dentro dos 3 órgãos. E a saúde mental, na verdade, sempre fez parte do meu trabalho e do trabalho de todas as outras profissionais que estão lá. E a gente vai conversar sobre isso, da importância. E ouvir o que o Dr. Luiz também tem para trazer para a gente de novidade. Eu gosto bastante da psicologia positiva, tenho muita simpatia. Que bom. Então, acho que vai ser muito bom isso. Sensacional. Eu gosto de começar sempre a dar um pontapé inicial e a gente começa a conversar livremente aqui. Então eu trago um questionamento para ser o nosso ponto de partida, né? O que significa viver em uma sociedade que valoriza a produtividade em detrimento do bem-estar? Uma pergunta bem geral. Dr. Luiz, enlighten us, né? Uma pergunta bem geral e bem complexa, né? Eu acho que a gente já começa com, buscando aí a causa raiz de tudo que está acontecendo nessa nossa sociedade atual. Eu entendo que quando a gente olha para uma sociedade que privilegia os resultados, a performance, o desempenho a todo tempo, como o Byung-Chul Han coloca na obra dele, né, a gente começa a despriorizar outras coisas importantes, né? Então, quando a gente fala de bem-estar, a gente está falando de saúde física, de saúde mental. A gente está falando de relacionamentos, estamos falando muito de relacionamentos, que são um dos principais fatores que impactam positiva ou negativamente na saúde mental. A gente está falando de crescimento, desenvolvimento, de potência, de virtude. Se a gente está falando, então, que a gente sempre vai levar em conta que os resultados, e resultados a gente está falando aqui muito de resultados econômicos ou resultados em termos de produtividade, que eles sempre vão estar à frente de todos esses quesitos que eu trouxe, a gente está falando do problema primordial, que faz com que essa nossa sociedade ela passe a agir como uma sociedade do desempenho, em que a todo tempo eu estou preocupado com a minha métrica, a todo tempo eu estou preocupado com o meu resultado, eu estou preocupado com se eu estou tendo o mesmo sucesso que as outras pessoas, se eu estou atingindo as expectativas não somente minhas, como também da sociedade de maneira geral e aquelas expectativas refletidas nas mídias sociais, que são um outro tópico que a gente pode conversar aqui um pouco em algum momento. Mas eu acredito que tudo isso somado faz com que a gente tenha uma pressão tão grande que vai aumentando as nossas camadas de estresse negativo. E eu faço questão de dizer estresse negativo porque a gente tem estresse positivo e estresse negativo, né? O estresse ele estimula o nosso desenvolvimento, mas quando ele é exagerado, ele passa a atrapalhar o nosso desenvolvimento, colocando a gente no que eu chamo de uma zona de aflição, em que eu estou a todo tempo inseguro, com medo, com receio, achando que eu não dei conta, né? Vivendo constantemente aquele paradoxo da escolha, em que eu tenho 1000 opções e eu morro de medo de fazer uma dessas escolhas porque eu estou deixando 999 outras escolhas para trás. Né? E acho que tudo isso traz uma pressão e uma carga que se reflete nesse aumento epidemiológico que a gente tem visto brutal dos transtornos mentais. Né? Aí estamos falando de depressão, de transtornos ansiosos, de estresse pós-traumático, de transtornos de adaptação e ajustamento, de dependência química, entre vários outros fatores e questões. Faz sentido, Jocely? Todo sentido. Todo sentido. Dia 10 de outubro é o Dia da Saúde Mental, né? E quando a gente olha, a definição é muito bacana do que é saúde mental, né? Saúde mental é um estado, né, que a gente tem, que a gente procura ter uma qualidade de vida para que no dia a dia a gente consiga lidar com o estresse rotineiro. Porque, como você disse, o estresse, ele é uma coisa normal na vida da gente, porque é o que nos motiva. A partir do momento que ele se torna exagerado e que traz para o tema de hoje, que daí a gente se transforma numa sociedade do cansaço, ele traz um adoecimento. Então, antes da pandemia, a própria Organização Mundial da Saúde ela já dizia que até 2020 a depressão seria a doença mais incapacitante.
e que o Brasil, em 2019, ela disse que o Brasil era o país mais ansioso do mundo. Então, a gente tem que contar com tudo isso, né? De fato, nós somos ansiosos. Acho que a gente nasceu num país que sempre a gente ouviu dizer que um dia ele daria certo. Eu acho que a gente cresceu com essa ansiedade, né? Que até hoje a gente tem. Quando que vai dar, né? Quando vai dar, quando vai dar, eu estou lutando, e parece que a gente está aqui lutando por isso, né? Para que a gente tenha uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. E tudo isso, a gente vem de uma geração que o trabalho ele tinha uma representação muito grande na vida nossa, especialmente das mulheres, né? Foi uma conquista. Nunca o mercado de trabalho teve tantas mulheres. A ponto de a gente trabalhar na justiça, num determinado momento, a gente foi recebendo, às vezes, algumas servidoras que vinham nos procurar com uma idade um pouco mais avançada, porque elas não estavam entendendo o que estava acontecendo com elas. E nem nós, porque a gente perguntava, mas o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa na família? Está acontecendo alguma coisa na saúde? Sim, essas mulheres estavam na fase do climatério. E, por incrível que pareça, não existia assim, nada na literatura que falasse sobre isso. Continua muito incipiente, muito, né? Acho que agora tem se falado um pouco mais sobre isso. Existiu um livro sobre isso e a gente comprou de uma americana, porque as mulheres não trabalhavam nesse tanto de mulheres, não estavam tanto de mulheres no mercado. As mulheres eram invisíveis. Elas eram silenciadas. Então, assim, a pesquisa era feita por homens que não sabem o que é o climatério. Sim. As mulheres não estavam no mercado de trabalho para atrapalhar os homens. Exatamente. Por conta do seu climatério. Sim. E das peculiaridades daí advindas. Então, simplesmente, isso não era uma questão na sociedade. E, gente, por incrível que pareça, a gente começou a estudar, a gente começou a trabalhar com os gestores em cima disso e trabalhar conosco, porque daí a gente também foi entrando nessa fase. E olhando para todas as fases, né? A gente... É uma questão hormonal, a gente tem, mas a gente vai passar por isso, e todas nós passamos, né? E estamos aqui, mas... Ninguém olhou com compaixão para isso, né? Ninguém olhou, nem as próprias mulheres se reconheciam nisso. Então, isso vai mostrando o quanto a gente vai buscando uma performance no trabalho, como você disse, né? Tentando ser melhor, tentando atender uma expectativa que, às vezes, ela é mais nossa do que das outras pessoas esperam de nós, e a gente não olha para a gente. Por quê? Porque a gente não olha para a vida que a gente tem que levar. A gente trabalha 10 horas por dia, 9 horas por dia, e aonde ficou o nosso lazer? Aonde ficou a nossa família, a nossa convivência, as outras coisas que a gente gosta, né? Se o trabalho para nós é uma carreira ou é uma vocação, a gente precisa ter lá fora uma outra forma de olhar para a vida, né? Porque essa vida aqui não é a única que a gente tem, né? A vida do trabalho. A gente tem família, a gente tem amigos, e a pandemia, saúde. E saúde mental é tudo isso, não é só esse bem-estar. A saúde mental está ligada à saúde, porque muito do que a gente tem de saúde física... É em razão da nossa saúde mental que não está bacana. E se ela não está bacana, ela vai para algum lugar. E daí ela vai lá no físico. Então, sabe por que eu preciso olhar para a minha saúde como um todo? Porque isso é saúde mental. Você começou por um ponto que me chamou bem a atenção, que foi dizer que nós somos de uma geração em que o trabalho era o que, assim, era a coisa mais importante da vida, era o que preponderava, né? Começou com essa frase que me traz a questão que talvez não seja mais assim, né? E acho que o ambiente de trabalho atual, ele está sofrendo com um certo conflito geracional sobre a forma de se encarar o trabalho, as próprias relações de trabalho como estruturadas, porque a própria forma de organizar e a hierarquia, ela é vista de maneira diferente pelas gerações, e eu acho que isso tem gerado
vamos dizer, uma camada a mais aí de tensão, De estresse. de estresse nessas relações. Então, eu queria, assim, saber, por exemplo, de vocês, se o ambiente atual de trabalho, ele de fato está mais conflituoso do que foi no passado, se há alguma diferença. Eu acho que a gente podia explorar esse lado. Começo? Pode começar. Eu tenho uma visão, né, que a gente vai olhando aí, principalmente a partir de estudos, né? Acho que tem um primeiro ponto sobre essa questão, inclusive, dos conflitos geracionais no ambiente de trabalho, né? A gente estendeu o nosso tempo de trabalho. Então, além de termos um ambiente de trabalho mais diverso, com a entrada da mulher no mercado, a gente também tem um ambiente de trabalho mais diverso com a entrada de LGBTs no trabalho. Não a entrada, mas a assunção, na verdade, né? O assumir-se LGBT no trabalho, né? A gente tem as questões relacionadas à idade. Então, muito jovens ou mais idosos trabalhando também, até porque esse senso de utilidade é super importante para qualquer ser humano, né? E aí a gente vê hoje empresas que têm pelo menos 5 diferentes gerações trabalhando juntas. Isso não é tarefa simples, né? Isso tem sim aumentado os conflitos. Quando você coloca mais diversidade para dentro do ambiente de trabalho, claro que isso traz mais conflitos. E aí quando você olha para uma sociedade que hoje, principalmente falando de Brasil, e a gente vê muito isso, por exemplo, em eleições, né? Que é uma sociedade mais polarizada, em que nós também passamos de simples consumidores de informação e conhecimento para 100% da população produtora de informação e não conhecimento. Né? Não necessariamente conhecimento, né? E algo que circula viralmente através das redes sociais, você cria realmente uma sociedade que o Byung-Chul Han também coloca da infocracia, né? Em que a informação está disponível e a gente só consome a informação que me garante que o meu ponto de vista é o correto. Seletivo, né? Seletiva. E os algoritmos reforçam a Os seletividade. algoritmos reforçando. E eu vou me tornando cada vez mais refratário a qualquer tipo de opinião diferente, a qualquer tipo de ponto de vista diferente. O mundo está muito mais complexo que antes. As tomadas de decisões muito mais complexas do que antes. Né? A gente não tem mais aquela possibilidade de algo dicotômico entre certo e errado. Tudo está um pouco certo e um pouco errado. E aí já puxa um pouco para o ambiente jurídico, inclusive para os magistrados, que ainda tem essa função de julgar, de trazer o julgamento, de apontar a punição de uma sociedade que vem buscando cada vez mais uma cultura não punitiva. Como isso deve ser conflituoso, imagino, para juízes, né? Ter que atuar em relação a isso, inclusive, né? E julgar quem está certo, quem está errado, num mundo cada vez mais complexo e conflituoso. Num ambiente super hierarquizado, em que esta posição também vem sendo questionada. Olha a sopa de componentes, né? De cargas de estresse, de carga mental, para de fato levar a um adoecimento. E de fato levam ao adoecimento, né? Porque quando a gente olha para esse cenário, é bem isso. Você tem uma equipe que é formada de pessoas mais novas, pessoas mais velhas. Às vezes o gestor é a pessoa mais velha, ou é o magistrado, que é a magistrada, que é uma pessoa mais velha. E isso traz um conflito, né? Porque, na verdade, é uma grande oportunidade de aprendizado. Exato. É o que eu sempre falo ali, tudo é uma grande oportunidade. Se hoje a gente tem pessoas diferentes e que a gente precisa respeitar, que é diferente da minha crença, que é diferente de tudo que eu acredito, é para um aprendizado, mas ainda não é. Então a gente tem assim as leis, as resoluções que nos protegem. Quando a gente recebe um servidor um servidor com uma deficiência, a gente não tem facilidade de colocá-lo no lugar. A gente não tem facilidade de fazer com que as pessoas possam enxergar que a diferença é importante dentro da estrutura de trabalho. E você vai tendo que lidar com isso. Então, a gente, às vezes, vai ter problemas de etarismo, né, de
preconceito em relação à religião, à raça, à política, porque a gente vive de fato um mundo polarizado. Sim. Onde, assim, a minha opinião, ela é melhor que a sua, porque eu aprendi, porque eu leio sobre isso e necessariamente você não tem ali informação, você não tem conhecimento, mas é com essa população que a gente está tendo que lidar. Sair um pouco da lógica do capacitismo, né? Daquela coisa de que aquilo que é diferente de mim, ou aquele que é diferente de mim, ele não é capaz, ele não produz, ele não tem competência. Né? Sendo que, na verdade, é exatamente isso que você está trazendo, né? Os conflitos geracionais, os conflitos de princípios e valores, inclusive, eles podem ser vistos de uma forma produtiva, ao invés de uma forma bélica, disruptiva, né? Então, a gente tem capacidade de crescer com as diferenças, de crescer com o trauma. Um dos termos mais utilizados, inclusive, pós-pandemia do Covid, era o crescimento pós-traumático que a nossa sociedade teve quando a gente tem um evento potencialmente aniquilador da raça humana. Né? Então, se a gente pode se dedicar ao crescimento a partir de um trauma tão grande, como é que a gente não consegue trabalhar os conflitos numa lógica de crescimento, né? Numa lógica de inovação, numa lógica de, inclusive, melhora das relações, né? Sim, né? Quando a gente olha para isso, a gente criou ali dentro, né, da justiça, em 2020, quando começou a pandemia, o então presidente que entrou, que era o Dr. Mairan, quando ele se deparou com o número de licenças médicas que a gente tinha, com o CIDF, que a gente sabe que são licenças voltadas para a saúde mental, ele pediu um trabalho, e naquela época ele chamou uma juíza para trabalhar com ele, doutora Reclair, e ela reuniu as psicólogas dos 3 órgãos e o pessoal do serviço social, e a gente criou um programa que se chama Vivamente. É um programa de saúde mental, que ele atua na saúde primária, secundária e terciária, né? Esse trabalho, ele é um trabalho muito bacana, porque os 3 órgãos trabalham da mesma forma, com os mesmos protocolos. É só para esclarecer que os 3 órgãos são o tribunal, e aí nós temos a primeira instância, que é a Seção Judiciária de São Paulo, e a de Mato Grosso do Sul, que compõe a 3ª região. Então, nós 3 trabalhamos juntas, é muito bacana. E nós atuamos quando nós somos provocadas, né? Então, ou a gente é provocado pela corregedoria, né, que está no tribunal, ou pelos juízes daqui, a gente já teve pedido. Então, a gente vai lá, faz um trabalho, uma pesquisa, faz um mapeamento daquela equipe, daquela unidade. A gente faz um trabalho de sensibilização, né, com o pessoal, com o magistrado, e depois a gente dá essa devolutiva. E a gente vai olhando, né, o quanto as equipes vão tentando se acostumar com essas diferenças, né? Embora elas existam, como é que elas estão fazendo ali? Como elas estão resolvendo? Porque hoje a gente tem uma geração que entrou, tem gente que entrou aqui fazendo teletrabalho, não conheceu seus gestores, por meio de uma reunião, né, pelo reunião virtual, né, de uma forma virtual. E daí essas pessoas não queriam voltar. A gente teve que fazer um trabalho também, né, do quanto que é importante, né? Somos seres sociais, a gente também precisa conviver com as pessoas. Então a gente foi trabalhando com muitas diferenças. Hoje eu acho que a gente caminha, mas a gente tem muito o que caminhar. A gente tem que aprender a aceitar essas diferenças que tem. O quanto essas pessoas, todas as pessoas que estão ali, as mais novas, as mais velhas, que contribuição elas podem trazer para o dia a dia da gente. Eu estudando, eu fui conhecendo um pouco da Brené Brown, que é uma americana, uma assistente social, e teve a coragem de fazer um trabalho numa sociedade tão capitalista daquela, né? É uma sociedade extremamente do desempenho, né? O maior exemplo que a gente tem, falar sobre vulnerabilidade, né? E hoje a gente precisa olhar
pouco mais com carinho para tudo isso. A partir do momento que a gente conhece e reconhece isso, né, dentro dos nossos ambientes de trabalho, dentro da nossa vida, talvez a gente possa ter uma saída para tudo isso, né, que a gente vive hoje. Achei muito interessante porque você já trouxe ações efetivas, né? Que vou falar RH aqui no sentido amplo mesmo, né? Que pode atuar de uma maneira Sim. direta ali no ambiente de trabalho para distensionar, para fazer com que flua melhor, né? Tanto essa diferença de gerações Sim. quanto as próprias questões intrínsecas à relação de trabalho. A gente estava mencionando, falou de hierarquia, né? Acho que qualquer relação de trabalho é hierarquizada, sempre vai ter o chefe, mas especificamente dentro do judiciário isso é potencializado, né? Pela autoridade que é própria, né? Do exercício da função. Doutor Luiz, quais seriam assim, os principais sinais de desgaste mental que a gente vê entre os profissionais? Bom, existem vários sinais que podem apontar para um desgaste mental, mas o que eu diria que é o mais precoce, inclusive acho que é algo que a gente precisa ser cada vez mais letrado e educado a identificar, é uma quebra de comportamento. É a primeira coisa que a gente repara no ambiente de trabalho, né? Quando alguém que chegava no ambiente de trabalho dizendo bom dia, ou que estava numa reunião virtual, abria a câmera, conversava, ela passa a não abrir a câmera, ela passa a chegar no ambiente de trabalho, não dizer mais aquele bom dia, não expressar mais a opinião dela nas reuniões, nas atividades onde ela habitualmente expressava a opinião, ou até, ao contrário disso, ela fica mais reativa, mais bélica mesmo em relação a novas tarefas, novos trabalhos ou novas perspectivas, sempre numa postura conflitiva. Esses são sinais importantes de uma quebra de comportamento que possa estar indicando, sim, o início de um processo de adoecimento. Tá. Né? Mas aí a gente vai evoluindo com dificuldade de tomada de decisão, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, dificuldade de atenção, que muita gente acha que estamos falando de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, famoso TDAH, e não é nada disso. Pode ser uma depressão, uma ansiedade, um burnout, um cansaço. Sim. Né? Mas a gente também vai ter sinais físicos, né, de esgotamento físico mesmo, de cansaço. A gente pode ter dores frequentes, sejam dores de cabeça ou dores musculares injustificadas, dores abdominais ou mesmo diarreias ou falta de apetite, muito aí relacionados, por exemplo, a processos ansiosos. Certo. Nas crises a gente pode ter medo de morrer, medo de enlouquecer, coração muito acelerado, né? Isso sendo crises aí de ansiedade, que muitas vezes são confundidas, inclusive, com fenômenos cardiovasculares, né? Com infarto, com AVC, e que levam a pessoa a buscar apoio em pronto-socorro. Certo. Né? O que eu sempre trago é que a gente não precisa esperar chegar neste ponto, ou chegar, por exemplo, numa ideação suicida, um planejamento suicida. Isso a gente já está falando de um estágio em que a doença está muito mais grave. Escalou, né? Que escalou. E que a gente provavelmente não foi atrás de ajuda por uma questão que a gente vinha até conversando antes da nossa conversa aqui oficial, que é relacionada ao estigma e preconceito. Né? A como ainda os transtornos mentais, que são doenças que têm um fundo biológico, psicológico e social, ainda são vistas como, na verdade, falhas de caráter ou fraqueza. E aí eu morro de medo. A sociedade do desempenho ainda reforça isso. Exatamente, ainda reforça isso. E aí eu fico com medo de buscar ajuda. O que vão pensar de mim? O que vão pensar da minha reputação? Eu, um juiz, falar que eu tenho um transtorno mental? O que vão falar da minha capacidade de julgamento? Quando eu mandar esse atestado aqui para a sessão de pessoal, todo mundo vai saber que eu tô com um problema. Exato. As pessoas não podem saber que eu tenho esse problema. Isso acontece. Acontece muito. E isso inibe as pessoas de buscar ajuda, ou elas mascaram, escondem sintomas, ou até negam o problema. Negam o problema e não vão buscar ajuda. Que é o que a gente chama, inclusive, de estigma internalizado, que é quando a gente passa a assumir para nós isso que a sociedade diz de nós erroneamente, relacionado a um viés. Tá. Né? E isso atrasa em até 10 anos o adequado diagnóstico e tratamento. É muito tempo. Né? É muito tempo de sofrimento. É muito tempo. E é verdade, as pessoas não buscam mesmo, né? Porque as pessoas, primeiro, que a sociedade ela tem um peso tão grande que ela nem reconhece nela isso. Exato. E isso é muito sério. A partir do momento que você não reconhece, e daí você não tem um autoconhecimento, né, sobre
seus problemas, afinal de contas, nós todos estamos expostos a todo tipo de estresse, né? E se a gente, né, e de algum outro comportamento que vem lá de trás da nossa vida, né, nós, afinal de contas, como diz ali a Luft, a infância é um chão que a gente pisa o resto da vida, né? Uhum. Então, é importante ter o autoconhecimento. Hoje, na justiça, o que acontece? Quando uma pessoa manda a licença médica dela e chega, por exemplo, vai chegar uma licença de um servidor, eu não sei do que é, eu não vem o CID para a unidade, como uma forma de proteção mesmo, Sim. né? Para que a pessoa Isso mostra o quanto nós temos preconceito em relação a isso. A gente Exato. precisa disso. Para chegar a ser necessário. Tornar essa informação algo sigiloso. Né? Só a área de saúde tem essa informação. Então, isso é uma forma de proteger aquela pessoa para que ela possa se sentir à vontade de buscar uma ajuda. Porque muitas vezes ela vai buscar ajuda nessa condição. Ela vai parar num pronto-socorro porque ela pensa que ela está tendo um ataque cardíaco e não é. É uma ansiedade, né? Até que isso seja diagnosticado e tratado, já passou muito tempo. O quadro depressivo, ele não é olhado, porque ele é um preconceito, ele é uma má vontade do que você poderia fazer. Afinal de contas, um monte de gente tem isso e está trabalhando, por que você não está? Então, psicoeducar as pessoas, né, no sentido do que é a saúde mental, do que é o adoecimento mental, ele é fundamental. Sim. O estresse vai estar presente na relação de trabalho sempre. Acho que é intrínseco, a gente vai enfrentar problemas, fases, que são mais demandantes, outras menos demandantes. Mas a gente precisa ter, são as ferramentas e as estratégias para, primeiro, identificar o que está indo além e o que já está me afetando do ponto de vista da minha saúde mental mesmo, e até estratégias para tentar fazer com que esse estresse seja de alguma maneira normalizado, vamos dizer assim, né? Isso. Tem alguma estratégia boa, doutor? Olha, tem bastante estratégia. Tem que ter, mas eu não sei nenhuma. Vamos lá. Tem um monte de estratégia que a gente pode olhar, assim, estratégias que a gente chama de mecanismos de coping ou de gerenciamento do estresse ou das adversidades, né? Então, claro, o ser humano ele precisa às vezes de uma sensação de controle. Por mais que a gente saiba que a vida ela é incontrolável, né? Isso a pandemia nos mostrou fortemente e claramente, né? A gente se sentiu muito mais vulnerável. E talvez esse seja um legado da pandemia, né? Citando até Brené Brown no livro dela, né? Que é A Coragem de Ser Imperfeito, um dos livros dela, em que ela fala justamente que esse pedir ajuda é um sinal de coragem, né? É justamente a gente, talvez com a pandemia, tenha aprendido que somos vulneráveis. E como raça humana, inclusive. Né? Fazia tempo que a gente não via algo tão ameaçador. Sim. Né? Então, com isso, a gente foi entendendo a necessidade de olhar de novo essa questão de como é que eu readquiro o controle, como é que eu entendo o que está sob meu controle e o que não está sob meu controle. Né? E aí a gente tem esses mecanismos de gerenciar o estresse. Dentre os vários mecanismos de gerenciar o estresse, eu vou citar aqui algumas possibilidades. Né? Primeiro ponto, autoconhecimento e regulação emocional. Aprender técnicas, primeiro, para conhecer os seus limites, conhecer até onde você pode ir, aquilo que é a tua capacidade, aquilo que você é forte, aquilo que é o teu gap. E investir, de fato, muitas vezes a gente fica tentando suplantar o gap, sendo que é tão difícil suplantar aquele gap e eu poderia fortalecer aquilo que eu já sou bom. Sim. Né? Então, como é que eu invisto naquilo que eu já sou apaixonado, naquilo que eu já sou bom? Né? Isso é uma forma, por exemplo, que prescinde, na verdade, desse autoconhecimento. Tá. Com este autoconhecimento, eu consigo desenvolver estratégias de regulação emocional ou autocontrole, que é nomear sentimentos, identificar sentimentos, identificar o que tem por trás dos sentimentos, ou seja, qual que é a minha necessidade por trás do sentimento. Né? O que não está sendo atendido para eu desenvolver aquela tristeza, aquela frustração, aquela raiva, ou mesmo aquela alegria, o que está me nutrindo nessa relação. Então, identificar os sentimentos para que a gente consiga identificar as necessidades por trás e regular, então, as nossas vontades, desejos, expressões, isso também é uma forma de lidar
com a adversidade, né? Com o estresse. Além da regulação emocional, trabalhar a nossa motivação e o nosso propósito, né? O que me trouxe até aqui? O que eu quero construir com essa minha carreira, ou com essa minha relação, ou para minha família? Não esquecer, quando trabalhar a motivação, de não olhar só para a carreira. A carreira é muito importante. O trabalho é muito importante. Mas o que acontece com um navio que tem só uma âncora e aí no meio da tempestade essa âncora rompe? A deriva. Ele vai ficar completamente à deriva. Então, se a minha única âncora é o trabalho, tem um problema aí. Sim. Tem que ter várias âncoras, né? O quanto que eu estou dedicando de energia para o trabalho, mas o quanto que eu estou dedicando de energia para as minhas relações sociais, para as minhas relações familiares, para as minhas amizades. O quanto eu estou dedicando de energia para a minha saúde física, para me cuidar, para o exercício físico, para o sono adequado, para a alimentação adequada, privilegiando alimentos naturais em detrimento de processados e ultraprocessados, que a gente, na rapidez do dia a dia, Eu ia quer. dizer isso, imagina. Sem tempo, alguém vai ter tempo de chegar e fazer comida de Cozinhar. verdade em casa, vai abrir um pacote. né? Exato. E isso é direcionar-se à morte precoce. Não tem outra forma de contar isso. Sim. Né? Então, energia social, energia física, energia emocional, identificar esses sentimentos e emoções, né? Energia cognitiva ou energia mental. E essa é super importante. O que eu estou fazendo para melhorar minha atenção e minha concentração? Eu estou tentando ser multitasking, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e errando nessas coisas todas Em todas e elas. fazendo retrabalho a todo tempo? Uhum. Ou eu estou conseguindo me concentrar e me dedicar e afastar estímulos e distrações, como o nosso celular, por exemplo, né, que fica tocando 1000 coisas ao mesmo tempo? Tem um estudo, gente, quando você está concentrado numa atividade, que ele fala assim: se você tem um outro estímulo e você precisa praticar a sua atenção dividida, né, então mudar o foco de atenção para outra coisa, você demora 20 minutos para atingir o mesmo nível de atenção e concentração naquela atividade. Pra chegar no ponto que estava antes, né? E a gente tocando A gente o celular vive ali a todo dividido. tempo, a gente vive dividido. Sim. Vive longe da melhor performance. Sabe o que eu sinto, assim, só interrompendo rapidinho para trazer uma questão? Eu sinto no dia a dia, chegar ao ponto de eu estar assistindo um filme e eu não conseguir assistir o filme sem ao mesmo tempo ver outra coisa no celular. Olha só. Vê se tem condição um negócio desse. É como se houvesse até Uma necessidade. necessidade de não fazer só uma coisa, não conseguir se concentrar em uma coisa Sim. só. Acho que vai virando um hábito tão grande a gente se dividir em várias coisas ao mesmo tempo, que nem no momento de lazer, onde eu devia estar lá relaxado, eu consigo. E sair disso é um desafio. E é um desafio que muitas vezes práticas como mindfulness, práticas de meditação, atenção plena, difícil, né? ajudam bastante. E é muito difícil começar, porque é que nem academia. O começo é difícil, mas você precisa ter consistência. Por mais difícil que seja, eu vou fazer meus 5 minutos, 10 minutos diários. É que nem escovar o dente. Você não vai ter higiene bucal se você não escovar o dente todo dia. Sim. Sim. Mindfulness é igual. E é uma boa técnica para gerenciar o estresse e regular as emoções. Eu preciso tentar. Nossa. Eu já tentei, né? Eu até falei, não, vai, tenta que... me disseram, tem uns aplicativos bons que Tem. te guiam, vai Ajudam. dar certo. Não consegui ainda. Quer dizer, tentei, mas assim, a consistência não veio. É colocar na agenda igual ao trabalho. Tem que ser não negociável. Como Não é não negociável trabalhar? Exatamente. Né? É colocar na agenda o mindfulness, é colocar na agenda o exercício físico no mínimo 3 vezes na semana, é colocar na agenda momentos de lazer e atividade, momentos que você vai poder estar livre do trabalho e desconectado do trabalho, porque a dinâmica de trabalho hoje mudou muito, gente. 30 anos atrás, para te acionarem, as pessoas tinham que correr atrás de você com o telefone fixo. E se não te achassem, não era culpa sua, não tem um telefone. Você estava uai, resolvido. né? Hoje, imagina, você tem que estar on call 24/7. Eu vejo pela função que eu tenho exercido aqui agora, eu sou muito procurada, né, pelos colegas com problemas e tudo. E o que a gente vê é assim, se você demorar um pouquinho só para atender, a pessoa já fica ansiosa. Eu tento atender o mais rápido que eu consigo, porque eu sei que a pessoa vai ficar ansiosa. Porque para ela tá com um problema sério, não que não seja sério, quero dizer, tá com um problema. E quando a pessoa tá angustiada, se demorar a gente não tá mais habituado
a ter a paciência de esperar, né? Ninguém tá mais habituado a isso, eu também não tô. Então, se eu também mando uma mensagem pro médico, às vezes acontece isso, você manda uma mensagem pro seu médico, né? Olha, tá assim, assado, será que eu levo meu filho no pronto-socorro? Se o médico levar 5 minutos pra responder minha Já tá no mensagem, eu já tô pronto-socorro. surtada, já tô no pronto-socorro. Exato. E esse imediatismo dessa nossa sociedade atual, ele é insustentável. A gente não vai conseguir ir para além disso. A gente já está no 24/7, não tem mais. Isso exaure as energias. Se a gente não buscar uma nova forma de se relacionar em relação a isso, a gente vai ter cada vez mais dificuldade mesmo, né, de adoecimento. Porque esse imediatismo vem, inclusive assim, de certa forma, destruindo o nosso sistema de recompensa cerebral, que é o sistema que controla ali a atuação da dopamina, que é um dos principais neurotransmissores relacionados à sensação de prazer, gratificação, bem-estar. E, assim como a Anne Lamb, que escreve no livro dela, né, Nação Dopamina, o outro também, Nação Tarja Preta, né, a gente está cada vez mais deixando esse nosso sistema de recompensa necessitado de dopamina a todo tempo. E necessitado de prazer e estímulos gratificantes a todo tempo. Nos tornando cada vez mais imediatistas e cada vez mais dependentes. Nem vou entrar tanto nessa temática, mas se a gente entrar na temática das bets, por exemplo, Nossa Senhora. é exatamente isso. É. Necessidade de gratificação constante. Tanto mídias sociais, que tem os likes, Sim. quanto essas bets, esses novos recursos de apostas, a gente vai ter um batalhão de pessoas doentes com dependências tecnológicas e com dependências comportamentais de ludopatia, né? Que é esse jogo patológico. Sim. Agora, assim, só voltando um pouquinho, né? Técnicas todas que exigem tempo, né? Exigem que Tempo. você dedique uma parte do seu tempo Sim. a cuidar de si mesmo. É isso. Como é que a gente compatibiliza isso, Jocely? Então, é isso que ele falou. Tudo é difícil. Começar uma atividade física é difícil? É difícil. Começar a meditação é difícil? É difícil. Mas tudo que a gente se propõe a fazer, porque a gente tem que fazer, e isso que o Dr. Luiz traz, que daqui a pouco a gente não tem saída, porque a gente precisa de um imediatismo tão grande, a gente tem que fazer. A gente é obrigado a fazer. Eu falo isso, eu estou falando até em relação... Eu me encho de coisas na minha vida, né? Do momento da minha vida, mas eu preciso achar um momento que eu tenha de lazer, um momento que eu tenho de atividade física, um momento que eu tenho de lazer, e tudo que a gente aprende vira um hábito. Mas vocês acham que isso... Aprender mesmo, que é necessário fazer, para que daí vire um hábito na nossa vida. Mas vocês acham que isso não passa também por uma necessidade da gente ter uma evolução e uma mudança de cultura comportamental dentro das empresas, das Absolutamente. instituições em geral? Sim. Porque assim, eu posso ter toda a boa vontade do mundo em separar um tempo da minha vida para atividade física, para o mindfulness, para tudo. Mas se a instituição não entender que esse profissional ele vai trabalhar X horas por dia e as outras horas são dele, Exato. fica difícil, né? Isso é crucial. E acho que tanto no campo do direito, mas também, assim, de forma geral, né? A gente está vendo um movimento de responsabilizar também as organizações por providenciar esse ambiente que promova a saúde mental. Porque, assim, para a gente garantir a saúde do trabalhador, a gente depende de recursos pessoais, né? Então, que obviamente ele se entenda, ele se conheça, ele se dedique, ele tenha acesso a tratamentos psicológicos, tratamentos psiquiátricos. Mas não é só. A gente tem a organização do trabalho. É isso. Né? Se a gente não redesenhar os trabalhos, se a gente não deixar o ambiente propício para que a gente tenha uma boa promoção da saúde mental, e isso significa mapear os fatores de risco psicossociais. Então, mapear sobrecarga de trabalho, mapear clareza de função e responsabilidade, mapear gestão da mudança, mapear os relacionamentos, assédio, bullying, e criar soluções para isso, para tornar esse ambiente de melhor convívio e tornar esse ambiente propício
para que o colaborador, que o trabalhador, ele possa se dedicar à tua saúde. Sim. Porque se eu forço esse colaborador com metas inexequíveis, né, com impossibilidades, metas absolutamente irreais, né, como é que ele vai se sentir confortável para falar assim, opa, tá no momento aqui da minha agenda de exercício físico? Não, eu vou ser demitido, eu tenho que pagar boleto. Ainda mais pensando em Brasil, que é o país mais ansioso do mundo, o quarto mais deprimido do mundo, e reza a lenda aí o segundo em burnout, reza a lenda não, mas rezam algumas pesquisas que tem aí algum viés que precisa ser melhor analisado. E que olha para a justificativa disso como um país com alta iniquidade, alta desigualdade social, alta violência, né? Brasil mata por conta de um celular. Sim, você ainda lida com esse estresse diário. Ainda lida né? com esse estresse diário. Né? Então, todas essas camadas de estresse, tanto fora do ambiente de trabalho quanto dentro dele, precisam ser mapeados, precisam ser cuidados. Se a gente não para olhar para isso, e felizmente agora, a gente teve em agosto, né, uma atualização da NR01, que é a norma regulamentadora em relação aos programas de gestão de risco corporativo, que a partir de maio do ano que vem, toda organização precisa mapear os fatores de risco psicossociais, provar que está mapeando e colocar pontos de corte ali. Então isso traz realmente uma nova dinâmica. Isso senão vai gerar responsabilidade. Vai gerar responsabilidade. Para o empregador. Trabalho para vocês aí no judiciário para julgar depois. Né? Porque vai gerar aí um nexo causal, vai gerar uma relação. E eu comparo isso com a revolução ergonômica que a gente teve décadas atrás. Sim. Quando, por causa da LER, né, a lesão por esforço repetitivo, a gente precisou fazer ajustes no ambiente físico das empresas, mudando a altura de monitor, mudando a altura de cadeira, mudando processos de trabalho que fossem de trabalho de repetição. Eu brinco um pouco, né, que a lesão por esforço repetitivo, LER que existia agora, é a nova LER, que é a lesão por estresse repetitivo, que é o burnout. Que é o burnout. E a mesma revolução ergonômica física que a gente teve, a gente vai vivenciar agora com a saúde mental. E se a organização não compreender que precisa cuidar desse aspecto, ela vai ficar sem o teu colaborador. Exato. Exatamente. Exato. Com esses movimentos que a gente já vê de quiet quitting, que são as pessoas desistindo dos trabalhos, quiet ambition, que são as pessoas não querendo cargos de liderança, por conta, de fato, desta má organização do trabalho, que precisa ser reconhecida pelas empresas. Sim. Aqui no âmbito da justiça, eu queria que você mencionasse, Juscelio, algumas, vamos dizer assim, já falou do Vivamente, né? Sim. Mas a gente tem outras iniciativas recentes, assim, que também estão voltadas justamente para a gente buscar esse enfrentamento a essas questões de bullying, de assédio, etc. Eu sei que você está na comissão, então... Isso mesmo. Você também, né, Lu? Por favor, trazer aí Eu acho que hoje a gente está nesse momento de tratar as instituições, né? Então, desde 2021, a gente criou as comissões de assédio nos 3 órgãos, que é São Paulo, Mato Grosso do Sul e o Tribunal, para trabalhar as questões do assédio moral, assédio sexual e discriminação. Hoje a gente tem toda uma resolução, uma política, que é da 3ª região, que a gente chama, né? O Tribunal de São Paulo é a 3ª região, são 6 regiões. Sul, né? E a gente tem uma cartilha que foi elaborada, mas é aquilo que eu disse, o trabalho, ele precisa ainda, ele carece, e a gente está trabalhando em cima disso, a gente agora está num outro trabalho aí, que a doutora Luíse faz parte também. Ontem nós sentamos para falar sobre isso, a gente precisa pegar todas as comissões que a gente tem, comissão de acessibilidade, comissão do assédio, e trabalhar junto, né? A gente não pode cumprir protocolos, né? Eu acho que a nossa comissão é uma comissão bem atuante. Eu fiquei muito feliz quando eu comecei a trabalhar com isso, porque eu sempre acredito que as pessoas precisam ser tratadas. Não se trata de você trabalhar numa comissão onde você tem só a vítima e o agressor. As ideia duas, de punição, né? Essa ideia de punição, né? Quando a gente fazia cartilha, eu li
um profissional, não vou lembrar o nome dele, mas ele fala assim que a violência ela está inscrita na história da humanidade. E é verdade. Quando eu vou trabalhar no sentido de eu punir o agressor só para proteger a vítima, isso não é um trabalho. As pessoas precisam de ajuda. Todo mundo precisa ser ajudado. Então, a nossa comissão, ela tem muito o que fazer, mas ela já faz um trabalho muito bacana. Na medida que algumas pessoas, a procura que a gente teve dentro desse tempo, uma vez uma pessoa procurou porque ela leu a nossa cartilha, leu, releu e depois mandou um e-mail e disse assim... Entendeu que estava numa situação que estava sofrendo. E, gente, é um desafio tão grande nessas comissões a gente conseguir sair daquela dinâmica de vilanização. Isso. Sair da dinâmica da política do cancelamento. Ele precisa ser cancelado. Como se na vida real as pessoas pudessem ser canceladas. Porque não, tem uma série, gente, eu vou até citar aqui, mas ela é bárbara, sobre assédio. É uma série que tá na Apple TV, chama The Morning Show. Morning Show, maravilhosa. Né? É muito bom e ela escancara o que acontece com essa política de cancelamento. As pessoas se matam por isso. Se matam? Sim. Porque elas estão sendo canceladas do convívio. E a gente não pode pactuar com isso. Não é simplesmente um vilão e simplesmente uma vítima. A vida não é assim. Porque a vida não é assim. A gente está tendo um choque de culturas e as pessoas precisam ser letradas. É cansativo? Pô, é cansativo. Eu, muitas vezes, como publicamente um homem gay, sou vítima de algumas questões, por exemplo. Sim. Vou crucificar e vilanizar todo mundo que tem algum tipo de visão diferente? Eu não posso. Não posso. Eu preciso trabalhar. Eu preciso construir junto. É cansativo? Ou se é. Muito. Ou se é. As mulheres eu no ia mercado... dizer isso, acho que a gente consegue tem que entender porque é o tempo inteiro. Eu vou ter que explicar de novo essa situação, eu vou ter que explicar de novo. E eu vou explicar quantas vezes necessárias. Vou ter que explicar a síndrome disfórica pré-menstrual? Vou ter que explicar. Vou ter que... Por quê? Porque é longe da realidade das outras pessoas. Né? De muitas outras pessoas. Mas se a gente só... não, eu vou punir porque falou alguma coisa da mulher. Eu vou punir porque falou alguma coisa relacionada à raça. Vou punir porque... Não vai funcionar. Vai resolver, vamos dizer... Só vai criar mais atrito. É isso que eu ia dizer. A sociedade vai melhorar e vai evoluir com essa resposta que é só punitivista, até pensando no direito penal mesmo, aqui como um todo. Resolveu para criminalidade? Vai resolver para relações sociais? Não é isso. Acho que não é por aí, né? A sociedade precisa evoluir com o aprendizado, né? Tem um trabalho, inclusive, assim, do mundo jurídico que eu amo, eu sou absolutamente fã, eu leio tudo de Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, né? E que é base da justiça restaurativa. Sim. Gente, isso é uma ferramenta tão potente, mas tão potente, que a gente precisa amplificar. Que isso é um belo de um recurso para mudar, de fato, a sociedade e como ela funciona. Como é que a gente consegue colocar a justiça restaurativa ou a teoria da comunicação não violenta nas redes sociais, na mídia toda? Como é que a gente traz essa lógica para o nosso mundo de funcionamento, né? Só isso já ia tirar metade do estresse. Né? Metade. Tira. E não é uma coisa tão recente, né? Ninguém olhava para isso. Sim. Ninguém olhava para comunicação não violenta, ninguém olhava para empatia, ninguém olhava para isso. É só a gente ver nas relações em geral, e aí no âmbito do trabalho isso é muito simples. Você tem equipes altamente produtivas, em que há metas que são metas agressivas, aqui dentro da justiça mesmo, quer dizer, mas que funcionam bem, todo mundo tá lá se matando de trabalhar, mas estão lá todos juntos, saudáveis. E tem outras equipes em que, às vezes as metas nem são tão agressivas, mas estão adoecidas. Qual é o motivo disso? Não é verdade? Eu vou arriscar um motivo que eu acho que conversa com tudo isso que a gente está discutindo. Claro. Tem um estudo que é o estudo mais longo da humanidade, que é um estudo de mais de 80 anos, que se chama Harvard Adult Development Study. É um estudo que olhou para quais... acompanhou em torno de 700 pessoas, inclusive o ex-presidente Kennedy, e acompanhou essas pessoas ao longo de décadas, tentando mapear
qual que era o principal fator que levava as pessoas a maior longevidade Tá. e satisfação com a vida? Ah, Felicidade, é bacana vamos dizer mesmo. assim. Felicidade. Felicidade. Relacionamentos. Tá. É. Não tem outra resposta. Bons relacionamentos são protetores, relacionamentos tóxicos são detratores. Não tem outra resposta. Relacionamentos tanto no campo do trabalho quanto no campo familiar, convívio, Sim. né? Olha para casos que vocês avaliam. Você vai olhar no fundo, é sempre uma família abusiva. É sempre um trauma na infância. Sim. E a gente esquece de olhar para isso quando a gente tá falando aqui na relação, a gente só olha pro presente. Sim. Vai olhar pra história. Vai olhar o que tá por trás. Né? Como esses relacionamentos foram construídos, como esse apego foi construído. Sim. Se a gente passa a olhar de fato com carinho para isso no trabalho, com carinho e com processos e estrutura, Sim. né, talvez a gente consiga modificar um pouco esse cenário. Certo. Porque isso é muito visível, né? E muitas vezes, quando questionado, o gestor não tem noção de Não. que o Não. que ele está fazendo é de Não. alguma maneira agressiva, abusiva, Ele etc. não sabe que ele é uma liderança tóxica. Ele acha Ele não sabe. não, mas eu não tô fazendo nada demais, eu só tô pedindo mais produtividade, eu só tô mais. Às vezes é o jeitinho, né? É isso. Eu só tô querendo alcançar a meta que me foi imposta. Isso, E no jeito, no como, isso. ele se perde, mas ele não percebe, porque isso é uma habilidade nova. A gente vivia uma sociedade disciplinar em Sim. que É. Na chibata. na chibata É. se obedecia. Sim. Ponto. Um organismo opressor superior que mandava e a gente obedecia. Não é mais assim. Com a democratização de acesso ao conhecimento, não é mais assim. Esse estudo, ele é muito interessante. Muito que bom. e é exatamente isso. Isso me fez lembrar de uma história que eu vi na internet, que na verdade é uma pessoa que eu acompanho, né? Eu tenho as redes sociais, eu gosto de acompanhar algumas pessoas e eu acompanho essa profissional. E ela contou a história do rei. Vocês conhecem essa história? Não. Então, o rei, ele teve um sonho, e no sonho, a família dele toda, assim, morria, ele via as pessoas que ele amava morrer, os amigos morrer. Chegou um dos ministros, ele contou, porque naquela época tinha aquela coisa da interpretação, né, dos sonhos, né? O ministro falou, nossa, isso é uma tragédia, majestade. Isso é um horror. Como assim? O senhor vai ver, morrer, toda a sua família, seus amigos. O rei, né, que era uma pessoa assim, um comportamento que chamava atenção, ficou com muita raiva, né? Falou, que absurdo falar isso para mim. Chamou o empregado e falou o seguinte, 10 chibatadas nele. Aí chegou um outro ministro, ele contou a mesma história, né? E o ministro ouviu, terminou, ele disse, majestade, que história maravilhosa. Olha que mensagem que o senhor recebeu. O rei não entendeu, né? O senhor vai viver mais que todas essas pessoas. Essa é a mensagem que o senhor recebeu. O rei chamou a pessoa que trabalhava com ele e falou, dá 10 moedas de ouro para ele. O que estava lá fora ficou muito bravo. Ele saiu e ele falou, você é um farsante. Ele disse, por quê? Você contou a mesma história que eu. Ele disse, não é bem assim. Veja bem, se você vai dar de presente para uma pessoa uma pedra preciosa, um diamante, você pode pegar essa pedra, você coloca numa caixa, você coloca um papel de seda, você embrulha, você coloca um laço e você entrega. Agora, se você pegar a mesma pedra e tacar na cara de alguém, ela ainda é uma pedra, ainda que seja um diamante. Então, nunca é o que, sempre é o como. Essa é toda a diferença nos nossos relacionamentos. O ano passado, a gente passou por várias reestruturações dentro do trabalho, né? Por vários motivos, os juízes eram promovidos, as juízas, a desembargadores, e aquela unidade precisava compor
uma outra unidade que estava necessitada, ela deixava Ela de era existir. desmembrada, né? Desmembrada. E eu me lembro que uma das gestoras de uma dessa unidade ligou e quis ir conversar com a área de gestão de pessoas. Marcamos um horário com ela. Ela chegou e falou, olha, eu estou acompanhando, né, a pessoa que vai para o tribunal, só pode levar 2 servidores, daí você tem lá uma equipe de 12, 13 pessoas. Ela foi contar para a gente como era cada pessoa que trabalhava com ela. E todas essas pessoas tinham qualidades. E qual era a preocupação dela? Que essas pessoas pudessem ir para um lugar que essas qualidades fossem aproveitadas. valorizadas, exato. Então, gente, isso daí é o como. É isso. É isso. Valorizar as relações, né? Como é que a Valorizar. gente bonifica não somente pela tua produtividade, pelo teu resultado, mas a gente bonifica pelas tuas boas relações. Passa por uma visão do outro, né? Passa por humanização, Humanização. ao contrário de objetificação, que é o que tem acontecido, Sim, é o que tem acontecido. né? Exato. E acho que eu não vou dizer só as redes sociais, mas eu acho que o uso da tecnologia como um todo, em que as pessoas não se relacionam mais fisicamente, Total. olho no olho, passa muito por esse processo de despersonalização. Você não olha mais a Isso. outra pessoa Uhum. como um ser humano, mas como mais um bit. É isso. E aí é complicado, né? Perfeita colocação. Bom, posso dar um pitaco então Opa! agora? Pode. Eu acho que é um momento, talvez, de inserir aqui uma passagem do Byung-Chul Han, já que nós estamos falando tanto dele, né? Já que vocês estão falando do outro, da questão do outro, do desaparecimento do outro, que é um dos temas que ele traz muito nos livros dele. Ele diz assim: o tempo no qual havia o outro passou. Desaparece o outro como mistério, o outro como sedução, o outro como eros, o outro como desejo, o outro como inferno, o outro como dor. A negatividade do outro dá lugar hoje à positividade do igual. A proliferação do igual constitui as transformações patológicas que afligem o corpo social. Não privação e proibição, mas sobrecomunicação e sobreconsumo. Não repressão e negação, mas permissividade e afirmação o adoecem. Não a repressão, mas a depressão é o patológico sinal dos tempos de hoje. A depressão destrutiva não vem do outro, mas de dentro. E aí eu pergunto aos nossos convidados, sair de si mesmo e encontrar o outro, talvez não seja uma solução? Sim. Absolutamente. Com Absolutamente. certeza. A gente está Com vivendo certeza. realmente uma era, né, de individualismo. Isso. E isso faz com que a gente tire de prioridade o bem-estar coletivo, o social. E isso nos afasta das relações, nos afasta das pessoas. E saúde mental tem a ver com o que a gente chama de bem-estar subjetivo, que é o sentir-se bem. Bem-estar psicológico, que é o crescer, o desenvolver-se. E bem-estar social, que é senso de coerência, de pertencimento, de atualização social. Quem eu sou nessa coletividade? Quem eu sou nessa coletividade? Se eu tiro isso da equação, ninguém vai ter saúde mental, gente. Saúde mental não é algo do campo individual. É do campo coletivo. É do social. Então, se eu não sair de mim para encontrar o outro, e sinto muito, mas é o encontrar o outro para além do encontro superficial das redes sociais. Sim. Com o reconhecimento de que o outro é diverso. É isso. Né? Ele vai ser diferente de você. Ele tem vai uma pensar. história diferente, ele tem opiniões diferentes, princípios diferentes, valores diferentes. E tudo bem. E Inclusive, tudo bem. isso vai me enriquecer. Posso aprender com isso. Posso me abrir a isso. E isso vai nutrir meu bem-estar psicológico, porque eu vou crescer. E estar em relação com o outro dá prazer. Isso também ativa o sistema de recompensa cerebral, gerando ali a famosa dopamina. Então, ter essas relações de altruísmo, generosidade, gratidão, isso nos faz muito bem.
fazer uma pergunta, porque aí, falando isso, me trouxe um questionamento, né? Se a gente fala, então, de organizações de trabalho em geral, em que o que eu estou priorizando é desempenho, eu colocar um gestor empático vai prejudicar, muito provavelmente, quem visa exclusivamente o resultado. Por acaso, isso de alguma maneira potencializa a possibilidade de crescimento dentro de carreiras de pessoas que naturalmente têm personalidades não empáticas, que não conseguem, não é, empatizar com a... Uhum. E aí a gente tem um problema maior ainda, porque a gente está falando de pessoas que já têm determinadas personalidades antissociais, já vou até Sim, dizer isso, Sim. Sim. e que são os que estão no topo, gerindo, né? Como é que a gente faz? É um desafio, né? É um baita desafio. Né? Quando a gente tem essa cultura realmente de a produtividade ou os resultados a qualquer custo, realmente o que eu vou estar nutrindo ali é um perfil de liderança, provavelmente não empático, somente interessado no resultado. Porque é isso que eu estou colocando de cultura. Cultura nada mais é que a expressão dos princípios e valores da alta liderança. Sim. Se a alta liderança está falando ali, não importa o custo, eu quero este resultado, é claro que eu vou privilegiar um perfil de liderança que vá também responder desta mesma forma. E aí sim, talvez eu privilegie personalidades antissociais, personalidades narcisistas, personalidades, enfim, que tenham menos capacidade empática. Mas ainda assim, a empatia, ela é uma habilidade que é treinável. Isso. Então, tanto essas pessoas, elas podem ser modificadas desde que eu tenha realmente uma alta liderança com uma cultura diferente. Sim. E que não despriorize realmente o resultado. Até porque isso é importante para as empresas, para o judiciário, para qualquer um, os resultados são importantes. Mas que privilegie as relações para além dos resultados. Privilegie a saúde para além dos resultados. E como é que eu faço isso? Estabelecendo perfis de lideranças mais empáticos e que não vão trazer piora para o resultado. Até porque a maioria das pesquisas mostra que você tem um aumento de engajamento e um aumento de performance quando você cuida também das relações. Sim. Então, pode parecer contrassenso, mas de fato não é. A gente vê, inclusive, assim, aumentos de 6 a 12% de engajamento quando você treina um líder em Mindful Leadership, que é uma liderança mais importada ou mais que se importa, né, com a regulação emocional, por exemplo. Tá. Eu concordo. E dentro do trabalho da gente, a gente percebe, a gente tem unidades que as pessoas não pedem para sair de lá. Se pedir é por uma situação extrema, de um acontecimento extremo. A gente sabe que ali é um lugar que trabalha bacana, que tem uma meta bacana, e as pessoas não tiram licença médica. Por quê? Se você privilegia só a produtividade e coloca ali um gestor que vai olhar só para isso, você vai adoecer a sua equipe. Você vai aumentar Se você turnover, adoece, exatamente. não vai reter talento. Você não retém talento. Vai ter absenteísmo. Vai ter, exatamente, presenceísmo, mas que no dia a dia da produtividade você não tem ganho. Não, nenhum ganho. Tá sempre treinando gente nova, né? Porque ninguém para lá. Exatamente, porque você tá sempre treinando. Então mudar, eu penso que a gente mudar e olhar para isso, assim, a gente não tem outra saída. Né? Essa é a única saída que a gente tem. Sim. Porque hoje a gente tem como comprovar isso, né? É isso. Tornar o trabalho um lugar bom. Um lugar bom. Porque o trabalho é importante. O trabalho. Uma grande parte da nossa vida vai se passar. Gente, o trabalho ele traz pra gente propósito, ele traz identidade pra gente, ele disciplina o nosso tempo. Opa. Gente, trabalho tem uma importância enorme. Então, ele precisa ser um lugar bacana pra gente trabalhar. Ele não pode ser um motivo de sofrimento na sua vida. Não. Né? A gente tem que, então, treinar os nossos gestores em empatia. Exatamente. É o que a literatura traz de maior evidência. Treinamento dos gestores em capacidades empáticas, habilidades socioemocionais, as soft skills.
né? Isso. Sair só do técnico. Certo. E treinar os gestores nisso é um desafio, gente, porque a gente está falando de uma habilidade que não é técnica, é uma habilidade adaptativa. Sim. Então você tem que fazer simulações, você tem que fazer algo prático Fazê-los entender a importância. e fazê-los entender a Não, importância. Priorizar de fato isso. Sim. Maravilha. Lu, você tem mais alguma pergunta? Senão eu vou ter que ir pro fim, infelizmente, porque a conversa está ótima. Muito bom. Se eu pudesse, faria 1 milhão de perguntas. Eu acho que a gente tem um tempo limitado. Né? A gente sempre termina com cada convidado trazendo uma mensagem final. O que, né, vocês gostariam que as pessoas que ouviram esse episódio levassem daqui, que seria legal. E além disso, podem usar o tempo para fazer o jabazinho básico de vocês, se quiserem Pronto. divulgar livro, divulgar rede social, divulgar curso. Fiquem à vontade. E a mensagem. Quer começar, Jusceli? Quero começar. Eu sou uma pessoa bem otimista, eu acredito nessa mudança, eu acho que a gente está nesse caminho da mudança. Realmente a empatia, ela pode ser aprendida e ela é uma necessidade no dia a dia do trabalho da gente. E nós trabalhamos ali com pessoas bacanas que juntas, e ontem a gente já começou um trabalho assim. A gente pode fazer essa diferença, né? Não somos muitas, não temos tantos braços, mas os que a gente tem, a gente consegue fazer. Então, eu acredito muito nesse trabalho, eu acredito muito na empatia, eu acredito que o trabalho, ele tem que ser um lugar onde as pessoas se sintam à vontade, que elas tenham uma segurança psicológica suficiente para que elas possam se manifestar ali. Eu acho que isso é o que faz a diferença. Doutor. Bom, a minha mensagem final é que nós estamos, acho que presenciando aqui um momento que representa a revolução dos ambientes de trabalho em relação à saúde mental. A gente está numa era, esses próximos anos, a gente vai presenciar muita mudança nas relações de trabalho, no desenho do trabalho, na forma como as empresas operam, na forma como os órgãos institucionais operam. E isso não vai acontecer se não for de forma coletiva. A gente precisa de altas lideranças sensibilizadas e treinadas. A gente precisa de gestores treinados com habilidades socioemocionais e mais soft skills, porque as hard skills a inteligência artificial vai dar conta em menos de 3 anos. Sem dúvida. A gente precisa de colaboradores com autorresponsabilização, com accountability, né? Então, eu sei qual é a minha parte, o que me toca aqui, que é me cuidar, que é me priorizar, que é olhar para a minha saúde, que é cuidar das minhas relações. E eu tenho espaço para isso na minha agenda, institucionalmente oferecido pela organização, que não me cobra estar on time, on call 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana. E aí, fazendo um jabazinho, obviamente. Claro. A gente tem um programa no Einstein, que é um programa de saúde mental para empresas e organizações, que é um programa focado em garantir acesso a cuidados de saúde mental, desde psicoterapia, psiquiatria, de forma digital para o Brasil todo. A gente está abrindo uma nova unidade, inclusive, de saúde mental do Einstein, somente focada no cuidado da saúde mental. E dentro deste programa, a gente também oferece toda uma assessoria técnica para as organizações avaliarem em qual estágio de maturidade em relação à estratégia de saúde mental elas estão e quais os próximos passos para que ela seja uma empresa amiga da saúde mental ou uma organização amiga da saúde mental. Fabuloso. E livre de estigma, que acho que é o principal. Sim. Então, fiquem à vontade se quiserem conversar também, indicar, a gente pode discutir aí esses programas também. Fabuloso. É muito importante saber que existe, né, um programa desses, Exato. assim, que pode auxiliar muito, né? Acho que a gente tateia ainda muito, né, no escuro Exatamente. em relação a isso. E para gestores que quiserem também se profissionalizar um pouco na gestão da saúde mental, a gente também tem um curso do Einstein também, que é Saúde Mental nas Organizações. É um curso básico preparatório para gestores, um curso de 88 horas, Sim.
com conceitos fundamentais de saúde mental, transtornos mentais, comunicação não violenta, gestão, enfim. Também excelente. Olha, eu não tenho nem como agradecer, como eu já disse lá no começo, por vocês dividirem com a gente aqui na AGFESP o tempo de vocês. Foi sensacional, aprendi muito. Vou tentar colocar em prática as técnicas. Eu vou começar tentando de novo pegar o meu aplicativo e fazer a minha meditação logo que eu acordar, porque eu acho que é o horário que a gente consegue destinar, né? É uma boa. Um momentozinho para si mesmo, assim. Eu queria agradecer também a todos os que ficaram conosco até o final, que nos ouviram, que nos deram essa audiência. Agradecer e já dizer que estamos sempre abertos a novas sugestões de temas para episódios. Pedir que, por favor, deixem o like aqui no episódio, também se inscrevam no canal, compartilhem esse episódio. E, infelizmente, temos que acabar. Até o próximo.